Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Neuroalfabetiza. O objetivo do nosso podcast, do nosso canal, é falar sobre alfabetização. O nome mesmo já diz. Mas não é só isso. A gente está pensando também em proporcionar informações com bases científicas para falar de todo tipo de informações que levam a você a compreender como que é o processo de alfabetização do início até o fim. O fim é a fluência de leitura, é a compreensão de texto, e são vários aspectos que envolvem esse processo. Por isso, nós aqui vamos trazer informações que vão esclarecer por que das dificuldades de compreensão, de fluência de leitura, que vão desde a infância até a fase adulta. Então, vamos falar de aspectos cognitivos, mas também de aspectos emocionais. Para o nosso primeiro podcast, convidamos a professora Tatiana Baggetti, da Universidade Federal Fluminense de Nova Friburgo, do curso de Fonoaudiologia. A professora é também PhD e especialista em TDL. Ela é criadora do canal Café com TDL. E hoje nós estamos muito felizes em recebê-la para falar sobre transtornos de linguagem. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigada, Leiriane, pelo convite. Para começarmos, vamos falar das características precoces que já dão indícios de problemas que poderão ocasionar a dificuldade na alfabetização. E para isso, eu venho perguntar à professora, quais são os sinais precoces que podemos identificar? Pais, professores de educação infantil, quais são os sinais que a gente pode identificar lá desde bem cedo? Então, a criança que tem um transtorno no desenvolvimento da linguagem, né, ou outro transtorno, ela já vai apresentar sinais desde o início do desenvolvimento, né? Então, são crianças que geralmente têm uma alteração que é persistente na aquisição da linguagem, né? Uma alteração que acomete lá desde o início da aquisição. Então, são crianças que demoram, às vezes, para falar as primeiras palavras, né? Então, é esperado que a criança fale mais ou menos com 1 ano. Então, são crianças que vão falar com 1 ano e meio, com 2 anos, né? Elas podem ter um atraso também na produção de gestos, né? Que a criança consegue desenvolver os gestos muito antes de falar as primeiras palavras, então ela tem um atraso na produção de gestos. Ela tem uma dificuldade para entender algumas frases, né? Então, um atraso na compreensão sintática, depois da formulação de frases. 1 ano e meio, mais ou menos, é esperado que a criança já produza a frase. A criança, mais ou menos, com 2 anos, 3 anos, pode ter um atraso também para produzir frases, né? E pode ser crianças também que têm uma dificuldade morfológica, né? Elas podem não conjugar bem o verbo, elas podem omitir artigos, omitir preposições, ela pode ter dificuldade com perguntas com porquê, onde, né? Então, o que também. Então, elas têm dificuldade com essa estrutura da língua, né? Então, na época da aquisição da linguagem, elas podem ter dificuldade. Isso se elas tiverem um TDL, né? Um transtorno de desenvolvimento da linguagem. Se tiverem outros transtornos também, elas podem apresentar outras questões relacionadas também às interações sociais, né? Então, são crianças que também podem ter dificuldade com acesso ao léxico, né? Então, por exemplo, na hora de falar, elas podem ter um vocabulário, né, mais limitado. Então, assim, demora para falar as primeiras palavras e demora para falar verbos, para falar substantivos, né? Então, aquele vocabulário limitado. E quando estão maiorzinhas, aquela criança que tem dificuldade na hora de produzir a sentença, elas podem ter dificuldade de acessar aquela palavra, de acesso ao léxico, né? Então, são crianças que titubeiam muito na hora de selecionar as palavras para constituir uma frase, né? Então, são preditores, né, do desenvolvimento da linguagem, né? Então, elas vão apresentar logo no início do desenvolvimento, já da primeira infância, né, que dá 0 aos 6 anos, todos esses comprometimentos, né, que a gente também tem que intervir para realmente não repercutir na alfabetização. Olha que importante, gente, a gente ter conhecimento disso, né? Tá recebendo esse conhecimento agora como pais de crianças pequenininhas, como professores de educação infantil. Então, a gente já vai detectando algum sinal de alerta que pode afetar depois a alfabetização e que pode já ser olhado precocemente até por uma fonoaudióloga já, né? Sim. Qualquer indício já pode ser encaminhado, então, desde pequenininho. Sim, a gente fala que não tem idade mínima para procurar um fono. Sempre quando o pai ou a mãe
ou cuidador desconfiar que aquela criança tem um atraso, procura um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação, né? Porque não tem que esperar até 3 meses, até 3 anos, até 4, não, né? Porque se a criança não está seguindo os marcos de desenvolvimento, né, é importante que procure o fonoaudiólogo. Então, existem marcos de desenvolvimento psicomotor, motor, né? E de linguagem também. Então, é importante a gente, até na caderneta da criança, tem direitinho os marcos de desenvolvimento. Uma dica é que os pais procurem a caderneta da criança, né, e olhem o que é esperado para cada idade. Se a criança não está seguindo os marcos de desenvolvimento, é importante fazer uma avaliação fonoaudiológica. Por quê? Porque a gente tem que intervir precocemente, para aproveitar aquela janela de estimulação de linguagem, né? Então, a gente sabe que o cérebro da criança é plástico, né? Então, tem aquela oportunidade maior para a criança se desenvolver e minimizar os efeitos futuros, né? Na alfabetização, né? Isso aí. E depois na adolescência, enfim, porque é algo que, se a gente intervir precocemente, né? Os efeitos podem ser minimizados. Esse é o propósito, intervir precocemente para minimizar, porque às vezes a gente acha, tem um transtorno, tem de linguagem, nunca vai ter avanço, e vai sim se a gente fizer o atendimento precoce, tá bom? Sabendo que a alfabetização depende de diversas habilidades linguísticas, entre elas fonológicas, semânticas, pragmáticas, sintáticas, quais dessas, Tatiana, você acha que é mais importante ser desenvolvida para que a alfabetização seja efetiva? Então, para a alfabetização ser desenvolvida, né, de uma forma eficaz, é importante que a criança tenha um bom desenvolvimento da linguagem oral como um todo, né? Então, acho que todas são importantes de alguma forma, né? Então, é importante que a criança tenha contato com livros, né? Tenha aquele estímulo da leitura, mas que também tenha um bom desenvolvimento da consciência fonológica, né? Também que a criança tenha um bom vocabulário, né? Então, que tenha um bom desenvolvimento dessas questões relacionadas ao domínio dos verbos, os substantivos, né? Então, tem um bom desenvolvimento das habilidades sintáticas também, né? Para ela conseguir, a partir dessa base da linguagem oral, desenvolver a leitura escrita, né? Porque, ao mesmo tempo que no início da alfabetização, vão ser importantes o quê? Habilidades fonológicas, né? Para ela fazer a decodificação fonema-grafema, ela precisa, né? Precisa ter desenvolvida a consciência fonológica, né? E associação letra-som. Só que para depois, na época que ela estiver já compreendendo os textos, ela passou por essa etapa, né? Decodificação, fluência e compreensão. Ela estiver na compreensão leitora, é bom que ela tenha também um bom domínio das habilidades sintáticas de vocabulário. Porque aquela criança, às vezes, que ela ficou lá no início, ela até tinha um desenvolvimento das habilidades fonológicas no início, na pré-escola, né? Mas não tinha um bom domínio das habilidades sintáticas, ela pode até aprender a decodificar, mas ela pode depois ter uma dificuldade lá na compreensão leitora, né? Então, porque ela pode não entender frases, por exemplo, passivas, relativas, frases mais complexas da língua, né? Que exigem um maior domínio da sintaxe, né? Então, às vezes ela pode conseguir até decodificar, mas ela pode ter uma dificuldade maior depois na fase da compreensão leitora. Por isso a gente tem um número muito grande de analfabetos funcionais, né? Sim, que são aqueles que decodificam, sabem ler, escrever, mas não compreendem o texto, não tem fluência na leitura, né? Sim, e às vezes são questões, não porque a criança ou adolescente tem, né, a gente tem que desmistificar isso da preguiça, não é preguiça, mas é realmente uma dificuldade, né? Porque tem crianças que têm TDL, transtorno de desenvolvimento da linguagem. Muitas vezes essas crianças, elas não têm, quer dizer, essas crianças não têm alteração neurológica que justifique alteração auditiva, não tem nem algo psicológico, nada que justifique, mas elas têm uma alteração específica para adquirir a língua materna. E começa lá de pequenininho. Aquela criança que teve dificuldade para perceber esses elementos funcionais dos artigos, dos determinantes, quando ela era bebê. Depois ela teve dificuldade para compreender esses elementos. Depois teve dificuldade para constituir as frases, para adquirir os verbos. Depois para falar o verbo, para falar substantivo, para montar as frases, né? E aí, aquela dificuldade às vezes não foi identificada, passou por algo, né, que não foi, mas ela teve um atraso, depois ela começou a falar. E aí, mais tarde, ela pode ter uma dificuldade lá na época da alfabetização. Pode ter dificuldade, por exemplo, na compreensão de textos, na fluência leitora, né? Porque aquela dificuldade, ela persiste,
né? Ainda mais que quando a criança não recebe tratamento. Se ela não entende o vocabulário que ela está lendo, né, a questão da semântica, ela não Sim. compreende o vocabulário, porque ela não tem um número grande de vocabulário, né? E aí ela fica com aquela leitura compactada, né? Não tem automaticidade, né? Não tem afluência e não compreende o tudo que leu, né? A frase inteira. Vai compactando a leitura, né? Agora vamos falar de intervenções, de estratégias para minimizar a consequência de um possível transtorno de linguagem. Para você, Tatiana, o que de repente uma família ou até o professor mesmo em sala de aula pode fazer para estimular o desenvolvimento dessa linguagem de forma que minimize possíveis dificuldades que ele tenha se ele for uma criança com transtorno de linguagem? Então, são várias as atividades, né, que os pais em casa podem fazer, os professores, né, podem realizar com a criança. Então, assim, ó, acredito que um ambiente rico em estímulo, né, que os pais interajam bastante com essa criança, leiam, façam a leitura compartilhada de livros, de textos, mas também não ficar por aí, né? Acho que isso é importante, mas também, assim, brincar com a criança e também fazer uso de jogos no desenvolvimento infantil, né? Então, eu gosto muito de jogos porque os jogos estimulam várias habilidades. E, por exemplo, a gente sabe que a consciência fonológica é crucial, né, para uma das habilidades de processamento fonológico que é importante, né, para a criança, para a alfabetização. Então, tem vários jogos que trabalham a consciência fonológica, né, de consciência de rima, de sílaba, consciência fonêmica. E nas questões sintáticas, tem vários jogos também que a gente pode, né? Então, tem, por exemplo, tem um jogo que a gente utiliza, assim, um jogo das passivas para trabalhar. Então, eu tenho um jogo de memória das passivas, orações passivas, jogo de memória das orações relativas, né? Então, tem vários tipos de jogos que a gente pode utilizar brincando, né? Você pode brincar com a criança, interagir com a criança e fazer uso desses jogos. E os professores também em sala de aula, né? Também podem fazer uso de estratégias que podem estimular essas habilidades, né? Isso vai fazer bem tanto para a criança que não tem nenhum transtorno, e aquela criança que tem um transtorno, ela vai se beneficiar mais ainda desse tipo de abordagem, né? E isso é interessante que você pode fazer para todos, não é uma coisa de, por exemplo, na educação, não é só uma coisa de adequação para aquela criança que está com dificuldade. São jogos e brincadeiras e estratégias que pode ser feita para todas as crianças ao mesmo tempo, né? Então, a consciência fonológica, como ela disse, é exatamente isso, é brincar com a manipulação do som, né? E aí, brincar de rima, brincar de tocar a sílaba, com que som começa esse nome, e assim por diante, né? Sim, temos a gente também criou o PROMETAS, que é o procedimento metalinguístico lúdico de intervenção no domínio da sintaxe. Então, é utilizado por fonos e por psicopedagogos também podem utilizar, né? Então, assim, a gente utiliza esse procedimento que são, assim, ele é baseado em histórias, Que né? legal. E aí o primeiro bloco trabalha as orações passivas, depois as segundas relativas, depois passivas e relativas. E também trabalha com histórias e depois tem vários jogos que trabalham essas orações. E é uma forma lúdica, interativa, né? Que o profissional vai trabalhar de uma forma com a criança, que a criança se sinta motivada a realizar as atividades, né? Então, a gente vai abordar aquelas estruturas que a criança tem dificuldade, sim, mas vai abordar por meio de jogos. Então, a criança vai... Às vezes, muitas crianças que têm TDL, elas não têm dificuldade maiorzinhos, é uma oração ativa, tipo, o menino tomou o sorvete. Mas, às vezes, elas podem ter dificuldade. O sorvete foi tomado pelo menino, que é uma oração passiva. E aí, o sorvete que o menino tomou era de chocolate, era uma oração relativa. Então, ela vai ter dificuldade com o quê? Então, ela vai ter dificuldade, quanto mais complexa a estrutura, ela vai ter dificuldade, né, criança com TDL. Mas, ao mesmo tempo, esses jogos, eles vão trabalhar desde as mais simples, numa ordem crescente de complexidade, tornando aquela atividade lúdica e prazerosa para a criança. Por isso que são atividades interessantes. Né? Depois a gente vai passar, né, colocar lá no meu Instagram, você passa pra gente Sim. quais são as fontes que a gente pode usar, né, para achar esses jogos, né, que eu acho que vai ser muito bom para todos, né? Falando do contexto educacional, a gente tem, assim, às vezes um pouco de dificuldade dessa parceria família, escola e até o fonoaudiólogo. Qual é a importância que você vê nessa parceria? O que vai trazer de benefício para o atendimento a essa criança? Então, quando a gente tem uma criança com transtorno de linguagem, um transtorno de aprendizagem, né?
a gente tem que considerar que a gente tem que olhar para a criança e para todo o meio que aquela criança está inserida, né? Então, visando aquele pleno desenvolvimento linguístico, comunicativo, desenvolvimento da leitura e escrita, né? Daquele sujeito, mas não considerar aquela criança isolada, como se ela fosse só, como se ela precisasse só do atendimento fonoaudiológico ou precisasse só do atendimento psicopedagógico. Na verdade, é um trabalho em equipe, né, que deve ser realizado. Então, quanto mais parceiros, né, comunicativos, quanto mais a gente tiver esse trabalho integrado entre os profissionais, melhor vai ser para aquela criança, para aquele adolescente, né? Porque aí cada um exerce um papel, uma função, né? Porque a criança às vezes fica 2 vezes por semana no atendimento fonoaudiológico. Aí ela vai para a escola todos os dias e em casa ela está todos os dias. Se deixar só para o atendimento fonoaudiológico, fica muito pouco tempo, né? 1 ou 2 vezes por semana, de 45 a 50 minutos, é muito pouco tempo para a criança desenvolver todas aquelas habilidades. Então, é interessante ela tá lá na fono, a fono ter um contato com a escola saber, às vezes, aquele laudo, realizar as adaptações curriculares, a família realizar aqueles jogos, aquelas atividades, né? Então, é um trabalho, digamos, um trabalho em equipe, né? Algo que a gente tem que pensar que cada um tem uma função, né? Então, visando o desenvolvimento daquela criança. Até porque se a escola trabalha com uma metodologia, né, de ensino, principalmente envolvendo a alfabetização, muito diferente do que está sendo feito na intervenção da fonoaudióloga, pode até ter um conflito aí, né, e aí a criança fica confusa e em vez de ajudar, vai atrapalhar. Então seria bom essa interação por conta disso. Isso é muito importante. Eu particularmente gosto muito do método fônico, né, porque eu acho que ele estimula essas habilidades fonológicas que são essenciais para leitura e escrita, só que às vezes a gente não consegue, né? Tipo, a criança tá lá numa escola, utiliza outro método, e a gente é fono, como é que vai, né? Então, independente, eu sempre falo, independente do método, vamos propagar, né, para aquela família, ou falar dessa questão da importância de trabalhar jogos, por exemplo, que estimulem a consciência fonológica. Sim. Né? Então, isso pode ser realizado em casa, né, na terapia, pode ser realizado em escolas também, de uma forma de prevenção e promoção de saúde, né? Então, independente daquele contexto, que tem questões que a gente não consegue alterar, mas a gente consegue trabalhar, né, incentivar a utilização de jogos, tanto jogos sintáticos, que trabalham questões morfológicas da língua, quanto jogos que trabalham a consciência fonológica. Então vamos conversar agora sobre o TDL, né? O transtorno de desenvolvimento de linguagem, que é a especialidade da professora Tatiana Maggetti. Fala um pouquinho sobre o TDL, Tatiana, para a gente entender, porque é uma coisa tão nova, principalmente para nós que somos da educação, é bem novo. Então, o TDL, na verdade, é o transtorno mais comum da infância, né? Que ele atinge 7 a 9% de crianças em idade escolar, então é o transtorno assim mais comum, só que é o mais invisível. Por que ele é invisível? Porque tem muitas crianças que não são diagnosticadas, né? Então tem um amplo conhecimento, às vezes, da população sobre dislexia, sobre o TDAH ou sobre TEA, um pouco sobre dislexia, mas o TDL é algo que é muito comum, só que é pouco difundido, né? Isso vem pela origem do TDL, porque assim, na verdade, antes de ser TDL, em vários lugares do Brasil e do mundo, ele era chamado de vários outros nomes, né? Então, no Brasil era distúrbio de linguagem, distúrbio especificamente linguístico, déficit especificamente linguístico, então tinha uma ampla denominação. No inglês também, é Specific Language Impairment, né? Então, ele era chamado de vários nomes, tinha pessoas que achavam que... Tinha vários conceitos também para falar do TDL. E aí teve em 2016, 2017, teve uma pesquisadora chamada Dorothy Bishop, que ela liderou uma série de pesquisas no mundo inteiro para verificar o que as pessoas achavam que era o TDL. Ela fez um consenso, né? Então depois ela criou 2 artigos científicos com uma equipe, né? E aí ela perguntava para várias pessoas, foram pessoas de 59 pessoas de várias nacionalidades, Inglaterra, Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia, e ela perguntava para as pessoas, o que é o TDL? As pessoas respondiam, e ela coletava as informações, e aí ela fazia uma síntese. Ela passou 3 vezes por isso, até que ela chegou no consenso que seria o TDL. E aí ela começou a dizer, olha, vamos chamar, não Specific Language Impairment, vamos parar de chamar de tudo que é coisa, e vamos chamar aqui no Brasil, de TDL, Transtorno de Desenvolvimento da Linguagem, e fora do Brasil, na língua inglesa, vamos chamar de Developmental Language Disorder, DLD, né? E aí, a partir disso, teve-se um consenso do que seria.
e uma ampla divulgação internacional, né? E a gente está numa luta no Brasil também para ter essa divulgação nacional do que é o TDL, que o TDL é o transtorno de desenvolvimento da linguagem, é um transtorno que afeta a aquisição da linguagem da criança, né? Então a criança tem dificuldade da compreensão e produção da linguagem, sem que essa criança tenha nenhuma alteração neurológica, então não tem nenhuma lesão cerebral, não teve nenhuma deficiência auditiva, não tem um quadro sindrômico, não tem nada que justifique essa alteração. Então, é uma alteração que compromete a aquisição da língua pela criança. Então, a gente está no Brasil, então vai comprometer a aquisição da língua portuguesa aqui. Se a gente estivesse na Espanha, comprometer a aquisição, né, do espanhol, na França, a aquisição do francês, né? Então, a criança, às vezes, ela consegue interagir com o outro, não tem dificuldade, por exemplo, em manter contato visual, ela não tem comportamento repetitivo, estereotipado, mas ela tem uma dificuldade de estruturar aquela língua. Então, ela, às vezes, demora para falar as primeiras palavras, ela tem um atraso na produção de gestos, ela pode ter uma dificuldade de estruturar as frases numa sentença, omitir artigos, omitir preposições. Quando ela fica mais velha, ela pode ter dificuldade ali, orações, entender e produzir orações passivas, relativas, interrogativas. Então, ela pode ter alteração em 2 ou mais subsistemas da linguagem. Então, sintaxe, morfologia, fonologia. Então, tem algumas que trocam sons na fala. E geralmente, a marca clínica do TDL são alterações morfossintáticas, na morfologia e na sintaxe. Então, na conjugação verbal, misturação de sentenças. Né? E a pragmática, às vezes, ela vai ficar comprometida em decorrência dessas alterações. Né? Então, por isso que ela, às vezes, pode ser confundida, às vezes a criança pode ter dificuldade na pragmática, alguns contextos confundem com autismo, mas é bem diferente a alteração de base. Né? Então, ela até pode ser confundida com a dislexia, mas a dislexia tem mais a ver com a palavra em si, né? Com os fonemas, com a troca de fonemas, e o TDL é a estrutura da frase. Isso. Não é isso? A dislexia, a criança vai ter uma dificuldade específica, né, da decodificação e na fluência, que vai afetar a compreensão. Mas é na parte da leitura escrita ali da decodificação, e geralmente a base é o processamento fonológico que está alterado. O TDL, a criança vai ter uma dificuldade mais, pode ser em 2 ou mais subsistemas da linguagem, mas a base vai ser o processamento sintático e morfológico, né? Agora, pode ter TDL e dislexia. Pode ter os dois. Foi aí quando tem TDL e dislexia, são quadros mais graves, né? Geralmente a dislexia, decodificação e influência alterada, né? Podendo afetar, claro, a compreensão. O TDL vai afetar mais a compreensão leitora, né? E quando tem os dois, são casos mais graves, né? É uma comorbidade. Então, aquela criança que já teve um histórico de alteração de linguagem significativa, demorou para falar, teve uma... alguns não demoram, outros, mas a maioria tem uma alteração nessa aquisição lexical. Omite artigos, omite preposições, tem dificuldade de estruturar as palavras das frases, às vezes tem dificuldade nas sentenças passivas, relativas e compreender. O que vai acontecer? Às vezes consegue decodificar se não tem uma base fonológica, né? Só TDL. Mas se tem uma base, se tem alteração também, né? TDL e dislexia, a criança vai ter uma alteração na sintaxe e vai ter uma alteração na decodificação e vai ter uma alteração lá na compreensão leitora. E o que é pior, que às vezes a criança até consegue ser alfabetizada, né? E aí as pessoas acham, não, ela foi alfabetizada, então ela não tem nem dislexia, não tem nenhum transtorno de linguagem. E aí ela fica com aquele problema que se repete com a compreensão, ela não consegue textos maiores, aí que ela não consegue mesmo, e aí só vai chegar a uma avaliação tardiamente, né? E aí às vezes a criança vai prorrogando aquela dificuldade, e isso afeta também o emocional da criança, né? Sim. Sim, a gente sabe que as crianças que não tiveram diagnóstico precoce, né, ou tiveram diagnóstico mais tardio, elas têm mais chances de comportamentos disruptivos, né, externalizantes ou internalizantes. O que é um comportamento internalizante? São as depressões, né, a criança que fica mais embotada, ela pode não ter, ela já não está sendo compreendida, e ela pode sofrer bullying muitas vezes, né, infelizmente, e ela pode ter esse comportamento internalizante. E externalizante, ela pode ter aquele comportamento mais agressivo, ficar mais brava, querer brigar. Exatamente. Então, aquele comportamento
que é uma consequência, né? Que pode ser até confundido depois com TDAH. Essa criança é TDAH porque está muito agressiva, está muito agitada, né? E às vezes não é. A agitação vem de uma dislexia ou de um TDL. Sim, exatamente. Né? Porque causa transtornos emocionais para a criança. E pode acontecer também de algumas crianças ter TL, então um transtorno de linguagem associado a um transtorno espectro autista, transtorno de linguagem associado a uma síndrome, que é outra alteração, né? Que a diferença TDAH também, entre né? TL e TDL é isso. O TDL não tem uma causa conhecida. O TL já tem uma causa conhecida, né? Mas é importante a gente saber que o TDL também pode... a gente tem que diferenciar quando é TDL e dislexia, TDL ou dislexia, né? Geralmente dislexia vai ter uma alteração na decodificação e na fluência, e o TDL vai ter muita questão lá na aquisição da linguagem e na compreensão. Quando for os dois, aí é um caso mais grave. São crianças que têm a dificuldade desde o início da alfabetização, do início da aquisição da linguagem, depois tem na alfabetização e tem lá na compreensão. Isso. Então a gente tem que... Como que a gente vai diferenciar? É um profissional, né? Então tem que ter avaliação fonodiológica, psicopedagógica, né? Uma avaliação neurológica, psicológica. Então, uma equipe interprofissional vai avaliar, né? E aí, para a gente conseguir realizar os testes, as avaliações necessárias para a gente conseguir chegar no diagnóstico. A gente sabe que no sistema público de saúde tem uma fila de espera enorme para atendimento dessas crianças. Então, o objetivo aqui hoje maior é exatamente informar a pais e a profissionais as características dessas crianças, né, que podem ser encaminhadas para que crianças que não têm características, que estão desenvolvendo uma dificuldade apenas por conta de um método que não está sendo adequado, não vá para essa fila de espera, porque aí a gente aumenta uma fila de espera e deixa de atender realmente uma criança que precisa, né? E aí, Tatiana, você desenvolveu, através de uma pesquisa, né, um objeto, aí, um produto, que é um jogo, é isso? Para trabalhar com crianças com TDL? Na verdade foi um jogo chamado Prometas, né? A gente já comentou antes um pouquinho, que é um procedimento metalinguístico lúdico de intervenção no domínio da sintaxe. Então, na época do meu doutorado e pós-doc, né, que a gente desenvolveu lá na PUC do Rio de Janeiro, com uma equipe de linguistas, né, psicolinguistas, uma psicolinguista e uma pessoa, e uma linguista, e eu também, fonoaudióloga, né, porque eu tinha feito doutorado nos estudos da linguagem, a gente desenvolveu esse programa de intervenção, né, então a gente aplicou em várias crianças com risco com suspeita de TDL, e aí a gente aplicou em crianças que aplicamos esse procedimento. Primeiro aplicamos uma avaliação sintática, verificamos as crianças que tinham risco para TDL, né? E aí, dessas crianças que tinham risco para TDL, algumas delas receberam procedimento de intervenção, outras não receberam. Depois de um período de 9 sessões de acompanhamento desse programa, a gente reavaliou os dois grupos. Aquelas que receberam esse procedimento de intervenção, elas apresentaram melhora nas habilidades sintáticas. Então, ele foi efetivo e teve uma diferença estatística significativa entre os dois grupos, né? Então, esse programa é um programa bem interessante, que é um programa que começa sempre com histórias, contextualiza, então são histórias que aí o terapeuta, né, ou o psicopedagogo, enfim, o professor pode... O professor também pode usar. Sim, Então, vai contando para a criança, né, as histórias, e aí as histórias têm pistas lexicais, têm narrativas, né, e depois disso a gente vai retomando. Primeiro começa com as passivas, depois futuras em topicalização, depois as ativas, futuras em topicalização, depois as passivas. E aí vai fazendo atividades lúdicas, joguinhos, e a criança vai interagindo, né, e vai adquirindo essas estruturas. Depois começa com as relativas, de sujeito, de objeto, mais simples, depois as mais complexas. Vai trabalhando com a criança. E no terceiro tem outro grupo de estruturas também, que são mais jogos, né? Então, é toda uma progressão, desde o mais simples para o mais complexo, e o procedimento tem 9 sessões, né? Então, assim, que é estruturado para trabalhar justamente criança que tem TDL ou suspeito de TDL. Risco para TDL. Sim, e como é que a gente pode adquirir? Né? Ele está no site que a gente pode deixar depois disponível. Depois você pode deixar, É um procedimento que ele tem um livrinho de explicativo, porque trabalhar essas estruturas, né? E aí ele é todo, aí tem uma parte que a gente... O livrinho a gente abre ele assim, tem uma parte que é para o terapeuta ou para o psicopedagogo e para
para criança, né? Então a gente vai fazendo de uma forma bem lúdica. E aí também tem uns videozinhos que a gente mostra para criança para deixar bem concreto o movimento sintático. Tipo, o menino jogou a bola, daí tem digamos, tem umas pecinhas que a gente vai montar. O menino jogou a bola, depois a gente vai fazer o movimento sintático utilizando o movimento daquelas estruturas, né? Então, para deixar tudo bem concreto, porque a criança que tem TDL, ela precisa dessa explicação, né? Ela não está entendendo aquela estrutura mais complexa da língua. Então, aquilo precisa ser explícito para a criança. Explícito, exatamente. Então, aproveitando que Tatiana está falando agora, Tatiana também foi minha co-orientadora no mestrado e acompanhou também o meu processo de construção de um produto também para a dislexia e também por essa perspectiva de um produto que trabalhe com a criança de forma lúdica, de forma sensorial, principalmente. Eu desenvolvi um produto que trabalha com para todas as crianças, é para a alfabetização de todas as crianças, mas que vai ajudar especificamente uma criança com risco para dislexia. Esse produto também foi um experimento que nós fizemos em escolas municipais de Nova Friburgo. Foi um trabalho bem grande de experiência, né? No qual a gente aplicou o produto, que é um produto com música, com construção de objetos, com alfabeto, com onomatopeias. É um produto, é uma união de tudo isso para poder levar a criança a chegar a um alinhamento, né? Chegar à associação de letra e fonema de uma forma multissensorial, lúdica. E esse produto eu vou oferecer através de um curso, porque como ele tem música e ele tem brincadeiras, são cartas que vão propor músicas, brincadeiras e construções de objetos, então ele precisa ser feito através de um curso para poder ensinar tudo isso, né? Vai ser um curso que vai ter acompanhamento de um músico que também vai cantar as músicas. Então, em breve nós vamos anunciar esse curso, que vai ser acompanhado com material que vai ser oferecido para vocês dentro do curso, um material em PDF também, tá? Então a gente tem aqui duas propostas, uma para dislexia, outra para TDL. Espero que vocês tenham aproveitado e que também possam aproveitar através do acesso a esse curso ou a esse material. E esse foi o nosso primeiro podcast. Espero que todos tenham aproveitado. Eu quero agradecer muito você, Tatiana. Eu acho que foi muito esclarecedor e quem sabe numa próxima vez você vai estar aqui novamente conosco, falando de mais coisas, porque eu acho que tem muito mais coisas pra gente aprender com a Tatiana, né, gente? Sim. Um grande abraço para todo mundo. Foi um prazer, gente, estar aqui com você. O material da Leidene tá maravilhoso, super recomendo. Fui co-orientadora dela e foi um prazer estar na banca. Então, um material elaborado com muito carinho, com muita cientificidade, né, baseado numa visão assim bem interessante e importante para a gente ver, né, para a gente abordar a leitura das crianças. Então, um material muito bem elaborado, eu super recomendo. Agradeço por estar aqui com você, por falar um pouquinho sobre a TDL, né? É isso, então. Obrigada. Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.